Abrem comigo Jeremias, capítulo de número 23, versículos de número 28 e 29. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele que está com a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? A serva do Senhor que vai apregoar a palavra, ela recebeu uma visão e sonhos, e a revelação da palavra em verdade em cima dessa visão e sonhos. E toda vez que isso vem para uma coisa, para mostrar na nossa vida quais são as obras que são palha e quais são as obras que são trigo. E uma vez que a gente discerniu o que é palha e o que é trigo, a gente passa a mão na pá e joga a palha o que é? Fora. Ficamos com o trigo e vamos semear trigo daqui para frente. Mas não faz somente isso. Olha o que diz o versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Irmãos, para que serve o fogo? Para purificar. Então vem para trazer a purificação dos nossos males. E o que é um martelo que esmiuça a penha? Penha é uma pedra. Pega corações que são duros e ela fica batendo, até a gente quebrantar o quê? O coração, porque um coração contrito e quebrantado, Deus o quê? Não despreza. Então Deus passa a mão no teu martelo e vai batendo, até esmiuçar o quê? A penha, até tirar a dureza do coração, e depois que tirou a dureza do coração, o fogo purifica e a palha é arrancada da nossa vida. Amém, irmãos? Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor, amém? O pastor já adiantou que foi um sonho que Deus me deu. E o sonho, estávamos sentados, minha mãe, a minha irmã, eu, num banco de madeira, e tinha alguns irmãos da igreja. E tinha uma estrada de terra, e a gente estava ali descansando, e do outro lado da estrada, do caminho, tinha um penhasco, assim, um abismo, que tinha um rio lá embaixo. E aí nisso vem uma mulher desesperada, sem direção, nervosa, pedindo ajuda, que o cachorro dela tinha escapado. A mulher chamava Marcela e ela era professora de matemática. E aí eu olhei nessa estrada, assim, o cachorro estava correndo, a gente chamava, gritava ele e ele não vinha. E o cachorro era um golden, é aquele cachorro dourado, bonito, que ele é brincalhão. E aí eu acordei, amém? Então eu separei por partes para a gente tentar destrinchar esse sonho. Nós ali sentados no banco de madeira representa a igreja, a nossa congregação. Representa a nossa unidade que faz a vontade de Deus. E muitas igrejas, irmãos, não fazem a vontade de Deus, porque são exorcistas judeus ambulantes, como a gente já aprendeu. E estávamos de um lado da margem. Em Salmos 133:1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então estávamos ali descansando em união. Em Mateus 12:49 diz: e estendendo a sua mão para os discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é o irmão, irmã e mãe. Então perceba, irmãos, que nós estávamos sentados no banco de madeira. Em Ageu 1:8 está escrito: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, nós estávamos de um lado da margem, então o caminho é que subimos o monte, porque do outro lado tinha um penhasco, um abismo. E buscamos madeira, porque é no monte que buscamos o livramento e o socorro de Deus. Estávamos descansando em Deus. Ou seja, abandonamos tudo que tinha do outro lado da margem. Esse caminho representa Jesus.
Então viemos para o caminho. Em Salmos 42, 7 está escrito: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. E são quedas d'água em grande quantidade e com estrondo. Amém? Em Salmos 23, 2 está escrito: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Logo, aquela mulher, ela veio para o caminho, mas ela não queria abandonar o cachorrinho. Então, irmãos, o que era para aproximar ela de Deus, estava afastando ela. Então tem pessoas que vêm para a casa de oração, vêm buscar a Deus, porque perdeu um relacionamento, um trabalho, alguém da família, mas não quer abandonar a velha vida. E é necessário, irmãos, o posicionamento. Quem não está no caminho vive uma vida turbulenta, porque as águas do Senhor são tranquilas. Em Salmo 24, do 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então é necessário, irmãos, abandonar as práticas. O significado do nome Marcela é pequena guerreira, jovem guerreira ou dedicada a Deus Marte. Os romanos acreditavam que Marte possuía poderes da destruição e desestabilização. E foi como ela chegou até mim, desestabilizada, procurando o que ela havia perdido. Então ela estava guerreando contra uma situação, mas ela não queria deixar. Ela era professora de matemática. E quem é matemático, irmãos, fica fazendo cálculos. O que eu vou deixar e o que eu vou ganhar. Então fica tendo uma vida baseada em fórmulas humanas. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quem é matemático, irmãos, tem uma vida que procura a exatidão, e a fé não é uma ciência exata. E quantos nos pedem socorro olhando para os lucros só e não para quem pode fazer nova todas as coisas? Em Mateus 14, do 17 ao 21, temos um exemplo de que a fé não é uma ciência exata. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Irmãos, o cachorro era um golden, muito bonito. Ele representa o pecado. O pecado aos olhos é muito bonito. Quem quer abandonar um cachorrinho? É difícil. Ou seja, ela não queria abrir mão das coisas que agradavam a carne dela. E os cães estão atrelados às obras de Acabe e Jezabel. E os cachorros, irmãos, eles comem da migalha. Em Marcos 7, 28 está escrito:
Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ou seja, ao invés de comer do cesto da multiplicação de Jesus, ficamos comendo migalhas. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu, irmãos. O banquete que Deus tem pra gente, a gente fica buscando migalhas. Irmãos, os cachorrinhos ficam em volta da mesa. O Senhor quer que nos assentemos com Ele. Glória a Deus. Em Romanos 8:5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vigiemos qual estamos fortalecendo mais, a carne ou o Espírito. Em geral, muitas pessoas vêm buscar a nossa ajuda porque estão no caminho errado. E nós, como os cristãos, somos obrigados a mostrar o verdadeiro evangelho para essas pessoas. A partir do momento que nós apresentamos Jesus para essas pessoas, é necessário que tiremos essas pessoas da ignorância. Porque é diferente quando sabemos e quando não sabemos, ou quando sabemos e não praticamos. Em Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Se depois de termos mostrado o evangelho para as pessoas que nos procuram, e a pessoa não quiser se posicionar depois disso, estaremos oferecendo coisas santas aos cães. E isso não agrada a Deus. Em Mateus 7:6, a parte A: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, voltando-se vos despedacem. Em Provérbios 26:11: como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Estultícia, irmão, é quem se comporta com estupidez, com imbecilidade. São maneiras tolas de viver. Sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, por isso é necessário ser pregada a toda a criatura. E assim semearemos a boa semente. A figura representada por mim no sonho pode ser você. As pessoas chegam até nós precisando de um apoio, e o que estamos oferecendo a elas? Uma falsa ilusão? A gente fala o que elas querem ouvir, ou estamos oferecendo Cristo para elas? A boca fala o que o coração está cheio. Nós corrigimos porque amamos. O pai corrige o filho que ele ama, então exortamos para o bem. E se você porventura se identificar com a pessoa que quer ajuda, mas não quer largar o cachorrinho, o pecado, a palavra de Deus para você é Marcos 1,15: e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Apocalipse 3:3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Romanos 7:23: porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, nisso tudo eu vejo que se abandonarmos as práticas, não viveremos nada de morte, dor e destruição. Mas eu preciso me arrepender. O que é arrepender? É desejar ativamente uma mudança de comportamento, mentalidade e atitude em relação aos erros cometidos.
Então, se queremos receber a promessa de Deus, temos que ouvir e praticar. Quando eu pratico o que eu ouço, eu desenvolvo a minha fé. Então precisamos praticar, porque a Bíblia diz em Tiago 2,26 que a fé sem obra é morta. Não adianta virmos aqui na igreja, comermos do alimento verdadeiro, participarmos da mesa e lá fora voltarmos em busca do cachorro. Glória a Deus. Então, irmãos, nos humilhemos na presença de Deus, tiramos do coração toda inveja e sentimento faccioso, como aprendemos. Arranca o olhar altivo, quebra o orgulho, desce para tocar na orla de Jesus. Sai da roda de escarnecedor, destitui as vaidades da vida, os ídolos, a imoralidade sexual, as mentiras, as arrogâncias. Tudo, irmão, tudo que nos tira do caminho. Aparta. Glórias a Deus. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos. Deus nos quer por inteiro. Até quando tudo vai ser desculpa para não servir ao Senhor por completo? Ah, porque domingo o culto é cedo. Converte. Eu quero ficar dormindo. Sábado à noite tem festa. Ai, não posso ir no Santo Monte. Converte. Ai, é só um golinho de álcool, um cigarrinho aqui, uma ficadinha ali com fulano. Converte, irmãos. 1 Timóteo 5:6. Mas aqui viver em deleites, vivendo está morto. Ou seja, fica fazendo as vontades da carne, para Deus está morto. O que temos fortalecido, irmãos? A carne ou o espírito? Pois saiba que se Deus vier sobre nós como um ladrão, estivermos com essas condutas, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11 diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tendo prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Já aprendemos, irmãos, que quando Jesus fala 2 vezes, ele está querendo exortar, chamar a atenção para a conversão dos maus caminhos. Se Jesus vier para nós hoje, agora, para quem será a nossa alma? Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Converte, irmãos. Larga o pecado de estimação. Deixa tudo para trás para seguir a Cristo. Se continuarmos levando a vida do jeito que a gente quer, amanhã eu peço perdão, tá tudo certo. Mas se Deus vier para a gente hoje, a desobediência tem consequências. Uma das consequências atrai a ira de Deus. Em Colossenses 3:5-7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, o cachorrinho não deixa mortificar a nossa carne. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. A desobediência nos faz escravos. Isaías 5:13. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. A desobediência nos impede de viver o propósito e seremos amaldiçoados. Deuteronômios 28, do 15 ao 20. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão.
Maldito serás tu na cidade, no campo. Maldito será o teu cesto, a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito ao entrares e ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Queremos maldições para a nossa vida, irmão? Sendo que Deus tem vida e vida eterna para nós. Deus quer que moremos com Ele no céu. Será que isso não basta para a gente? Mas, se nos convertemos, Deus é misericordioso para com nossas vidas. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus não faz uma obra pela metade, irmãos. Deus não fala, ou eu vou ouvir e eu não vou perdoar. Deus fala, e farei. Ezequiel 18:21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Romanos 7:23, a parte B agora. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, Deus tem vida para nós. Deus nos livra da morte, da escravidão. Deus tira a maldição de nossas vidas. Em Salmo 68:20, o nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence os livramentos de morte. Queremos livramentos de morte, irmão? Tiago 4, do 8 ao 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, duplo ânimo. É hora tá orando, hora fica semana sem orar. Tá com propósito de jejum e aí para de fazer. Não tem constância. Hora tá buscando as coisas de Deus, hora tá buscando as coisas da carne. Nos posicionemos, irmãos. Ou escolhemos a Deus, ou escolhemos o cachorrinho, o pecado, a morte e a maldição. Estamos agora na mesa do Senhor. Nos analisemos. Em qual momento desse sonho que Deus me deu estamos. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Cachorrinho gosta do quê? De migalha. Essa é a verdade. Se eu não sou capaz de ofertar o meu corpo a Deus, você sabe o que é essa matéria aqui ou não? É migalha. Aí você vai falar, como assim, pastor? É migalha? Porque ele tem uma natureza para gente incorruptível, cheio de glória. Cheio de glória. O dia que ele arrebatar a tua igreja, ele vai te dar uma nova natureza. Ele vai dar um corpo glorificado e eu não sou capaz de entregar o meu o quê? A migalha. A gente não tem noção, não tem ideia. Quando ela compartilhou o sonho comigo, ela disse assim que ela sabia que tinha um rio lá por causa do ruído. Então quer dizer, quem está num abismo puxando outro abismo, porque é isso, um pecado puxa outro pecado. O que você vai ver é aquele ruído das catadupas. O que é as catadupas? São as quedas d'água, é um barulho maior de água. E quando você olha uma água que tem um barulho maior, quer dizer, vive águas turbulentas.
Significa que quem está lá embaixo, no abismo, no meio das catadupas, o Senhor não é o pastor, porque quando o Senhor é o pastor, Ele guia mansamente as águas, o quê? Tranquilas, então Ele vai tirar do abismo, irmão, e vai fazer a gente ter uma vida de descanso nele. Muitos vêm para o caminho, Jesus é o quê? É o caminho, Jesus é o verbo, ou seja, aquela mulher, ela conheceu o caminho, só que quando ela prefere os pecadinhos de estimação, os cachorrinhos da vida, ela correndo atrás do cachorrinho, ela estava fugindo, saindo do centro da vontade de Deus. Porque quem é minha mãe, meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de quem? Estava indo para longe daquilo que vai ser bom e suave, porque tinha uma igreja reunida. Estava indo para longe de Deus, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali ele se faz o quê? E o cachorrinho vai levando cada vez mais para longe. Quer discernir se a gente tem cachorrinho? Não. É simples, irmãos. Tem 2 falas que não saem da nossa boca. Põe para mim, por favor, aquele texto de Mateus que ela leu, que fala para não dar as coisas santas aos cães. Irmãos, a gente precisa ter esse diagnóstico na nossa vida. Olha aqui: não deis as coisas santas aos cães, nem deitei aos porcos o que? As vossas pérolas. Não aconteça que o que? A pisem com os pés e voltando-se vos despedace. Irmãos, isso é desprezar. Sabe quando a gente ouve assim, não é bem assim, eu não concordo com isso, não é assim que funciona. Você sabe o que tem na vida ou não? Cachorrinho. Irmãos, quando eu olho para um cachorrinho, o cachorrinho, ele lambeu o sangue de Acabe e comeu a carne de Jezabel. A falsa comida e a falsa o quê? Que é um evangelho torcido para a vida. Quando eu olho para um cachorrinho, ele tem vínculos com as obras de Jezabel e de Acabe. Quando ela lê aqui o cochear em 2 pensamentos, era um povo que cocheava em 2 pensamentos. Em que tempo acontecia isso? Nos tempos de Elias. Então, irmãos, vamos mortificar as obras da nossa carne. Isso daqui é migalha. Isso aqui é migalha. Se nós entendêssemos o que Deus tem reservado, se a gente deixasse entrar no nosso coração, mas não, aí fica fazendo conta, né? Nossa, mas eu vou tirar isso aqui. Nossa, mas eu vou deixar isso aqui. E quem fica agindo com a ciência exata não vive pela o quê? Pela fé. É muito mais o que ele tem reservado. Quando uma semente cai numa boa terra, produz 1 para 30, irmãos. 1 para 60, 1 para 100. Faz essa conta para mim, explica. Quando parte o pão e o peixe, me explica, faz essa conta, que alimenta praticamente 5.000 almas, faz essa conta. Quando eu deixo o cachorrinho, por amor a Deus, eu recebo 100 vezes mais, faz essa conta, irmãos. E o problema não é só os 100 vezes mais, aí está lá, e a vida o quê? Eterna. Mas eu conheço um monte de gente que não deixou o cachorrinho e tem 100 vezes mais, legal, e a vida eterna? E a vida eterna é o bem dessa terra, mais a vida o que? É os 2 juntos. Quantas vezes a gente vem para o caminho, porque a gente conheceu como é que funciona a palavra. Irmãos, quando a gente olha esse cachorro, eu não sou um entendedor de cachorro, eu tenho certeza que se eu ir lá num canil comprar um cachorro desse, quanto custa? Deve ser muito caro. Só adquire um cachorro desse, sabe quem é? Rico. Mas aqui eu não estou falando de riqueza de dinheiro, não, irmãos. O que Deus está querendo dizer, quanto se comportando como rico, e não entende que é um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Não entende isso. Quem não larga o cachorrinho está se comportando como um rico. Aí você sabe o que vai sobrar para esse, se perseverar nesse caminho? Você vomita. Deus vomita. Faz náuseas em Deus. Irmãos, ninguém perde de entregar tudo o quê? A Deus. Ninguém perde de se entregar plenamente a Deus. Eu não tenho medo de errar. Eu caminhei 8 anos da minha vida correndo atrás de cachorrinho, tá? Você sabe o que aconteceu com a minha vida? Nada. O dia que eu parei de correr atrás de cachorrinho e ir para o centro da vontade de Deus, sabe o que aconteceu na minha vida? Tudo. E cachorrinho é assim, é bonitinho, é afável,
é brincalhão, é gostosinho. Mas você toma cuidado que quando você menos pensa, ele vem e te dá, sabe o quê? Uma mordida. Quando tu menos pensa, por mais dócil que seja, ele avança em cima de ti e te agride. Que a gente possa discernir quais são os cachorrinhos da nossa vida. Que se eu tiver cachorrinho na minha vida, sabe qual que é a palavra de Deus hoje? Quer comer na mesa do Senhor? Ou quer migalha? Quer participar da mesa do Senhor? Deixa que o cachorrinho vai o quê? Irmão, Saul perdeu 3 jumentas. E Deus usou aquele cenário, aquela situação para poder ter um encontro com o profeta. Depois que ele teve um encontro com o profeta, e o profeta deu as palavras para Saul, o profeta falou: não, deixa, pode deixar que já encontraram as jumentas. Tem coisas na nossa vida que nós vamos perder, que o propósito é só ter um encontro com Deus. Conhecer o caminho de Deus, o propósito de Deus. Se Saul sai daquele encontro com o profeta que teve e continuasse correndo atrás da jumenta, irmãos, sabe quando ele seria ungido a rei? Sabe quando ele receberia a unção de Deus? Ah, mas Saul lá na frente corrompeu. Ah, irmãos, foi lá na frente, porque não vigiou. Então a hora que a gente vem para o caminho, vamos vir para olhar para o lugar certo. Quando olha para um cachorrinho é a criação de Deus, não é o Criador, irmãos. Olha para você ver que tremendo. Elias, quando se esconde numa caverna, Deus vem no terremoto, vem no furacão, vem em tudo, qualquer tipo de coisa. Quando ele fala lá no meio da brisa suave, aí a Bíblia diz que ele temeu e tremeu, porque ele ouviu a voz de quem? Sabe o que isso significa? Ele estava nas catadupas? Não, Deus era o pastor da vida dele, e ele estava vivendo águas. Irmãos, quando a gente está envolvido com um abismo, com outro abismo, a voz de muitas águas, ela não vai vir mansinha, não. Ela não vai vir suave. É a mesma coisa que você vê o teu filho fazendo um monte de coisa errada, você chegar: não, filhinho, não é assim que faz, vamos mudar. O que você vai olhar para o teu filho? Ei, para com isso, converte, não é assim que funciona. Às vezes fica ouvindo palavras mais duras de Deus, porque está envolvido com os abismos da vida. Ruído das catadupas que vem como um estrondo. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, irmãos, e Ele está nos guiando, aqui que o Pai vai vir com ruído de catadupa. Ele vai vir com uma voz mansa, suave: filho, não é assim, é assado. Amém, Pai? Filho, não é assim, é assado. É o guia mansamente as águas. Irmãos, quando, olha para você ver, depois do guia mansamente as águas tranquilas, aí tem ali na frente: refrigera a minha. Sabe quando vai encontrar refrigério da alma, se não tiver lá nas águas tranquilas que fluem do trono de Deus? Pode olhar, tem coisas na vida nossa que não anda, fica só rodando em volta, e falo por experiência. A hora que você vai ver, está lá no caminho, conhece o caminho, mas está correndo atrás do quê? De cachorrinho. Está lá no caminho, não larga o animalzinho de estimação, um pecadinho de estimação. Uma mulher que é formada em matemática, irmãos, sabe o que Deus está mostrando? Que tem a inteligência dessa terra, mas não tem a sabedoria de... Quanta gente graduada, formada, está lá, tem a sabedoria terrena, que é primeiro terrena, depois o que, irmãos? Animal, ó, o cachorrinho. E depois o que? Diabólico. E não tem a sabedoria que vem do que? Do alto. E é formada, e tem estudo. Irmãos, eu falo por exemplos pessoais. Eu tenho minha graduação. Há quanto tempo correndo atrás do que? De cachorrinho. Sábio, não esquece disso. A fé não é uma ciência exata. Quem sacrificar o teu corpo está preparado para receber o melhor de quem? Quem não tiver, não está. Quem não for capaz de deixar os pecadinhos de estimação, quem não for capaz de se apartar dos falsos profetas, porque cachorrinho gosta das obras de Jezabel e de Acabe. O que tinha lá? Falsos o quê? Profetas. Quem não for capaz de deixar todas essas coisas para trás, pai, mãe, irmão, irmã, tudo por amor a mim, nunca receberá o que é bom, perfeito e agradável.
Nunca. Então visita isso. Estou recebendo a palavra de Deus. Quem pisa trata como insípido. Fala, isso aí não é palavra de Deus, não é assim que funciona, não é desse jeito. Estou recebendo a revelação que é santa e trato dessa maneira. Cachorrinho. Estou recebendo e estou despedaçando, estou rasgando, estou desfazendo. Cachorrinho. A Marcela tinha irmãos, no sonho. Quantos que traz consigo um canil? Está na hora da gente deixar os nossos o quê? Cachorrinhos. Cada um saber qual é o cachorrinho que tem na vida, que tem que deixar e voltar para o caminho correto, para fazer a vontade de Deus, para ter unidade com os irmãos, para poder estar integrado na presença de Deus da maneira como li. Cachorrinho só faz isso, não faz eu ter unidade com ninguém, pelo contrário, só me arranca do meio, me leva para o meio. E quando o cachorrinho está indo para lá, sabe o que está fazendo? Está dando o quê? Para a igreja, está dando o quê? Para os irmãos, está dando o quê? Para Deus? As costas. Sabe quem que deixou o Oriente, deu as costas para o Oriente? Foi o povo que foi edificar uma obra babilônica, uma torre de Babel. Sabe o caminho que tem que andar, mas ama mais o pecado, ama mais a criação do que a palavra e o Criador. Eu louvo a Deus por esse sonho, porque eu quero uma coisa na minha vida. Eu quero acabar com o canil que eu tenho na minha vida. E vocês, irmãos, não esquece disso. Quem vive pela fé está preparado para receber abundantemente mais. Quem corre atrás de cachorrinho vai viver atrás de migalha. Não esquece disso. Isso é muito importante, porque o Senhor fala: se quiserdes e obedecerdes, comereis o quê? O bem dessa terra. E a vida que Ele tem é uma vida o quê? Eterna, uma vida em abundância, tanto aqui na terra, irmãos, como não é um ou outro, não, é um e outro, para a glória do nome dele, tá bom? Glórias a Deus.